Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 17. Abra sua Bíblia, o tablet ou o seu celular, pode ficar assentado. Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 17. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus: e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e ajoelhando-se, ou seja, em submissão, prestando honras, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Eu não sei se você já fez essa pergunta a Deus. Na verdade, na maioria das vezes, só pedimos quando falamos de bênçãos, de milagres na nossa vida financeira, mas que nesta noite façamos de forma diferente. Então, aí onde você está, lembre-se que Jesus, Ele está face a face conosco quando queremos ouvir a sua voz, e pergunte a Ele, na sua intimidade, no seu pensamento, ou se quiser, abra a sua boca e pergunte exatamente isto agora: bom mestre, o que farei eu? O que tenho eu que fazer para herdar então a vida eterna, como diz a tua palavra? Fale isso, pergunte isso a Deus: o que eu tenho que mudar na minha vida? Em que área eu tenho que ouvir a tua voz e sair daqui nesta noite, nesta semana, transformado pela tua palavra? Qual é a tua vontade? Deus, fala comigo nesta noite, peça isso a Ele. Eu sei que muitos talvez já estejam no seu local falando: ih, pastor, eternidade. Vivemos um tempo em que são poucas as igrejas e talvez até os membros que queiram ouvir a esse respeito. Vida eterna, volta de Jesus, cumprir seus mandamentos, as suas ordenanças, submissão a Deus, a sua liderança, aos seus pastores. Apenas dizer que Ele é o Rei, que Ele é a sua majestade, dar honra, dizimar, ofertar, a palavra gratidão, a visão deste ano, a unidade. Já vem esse pastor aí com esse negócio, com essa fala. Mas viemos aqui para dizer nesta semana: Pai, eu amo a sua presença, eu amo a sua palavra, eu amo a sua igreja, eu amo esta igreja de Nova Vida em Colubandê, eu amo os meus pastores. Quero aqui agradecer. Alguma irmã deixou lá uma lembrança que tanto falou ao meu coração, uma foto tão linda num azulejo, deixou lá para mim. Eu não sei nem quem é ainda, bispo, mas eu fiquei grato, fiquei feliz, com carinho. E eu creio que essa seja a vontade do Senhor para as nossas vidas, essa troca, essa comunhão, esta unidade. A vontade do Senhor é que nesta noite, que nesta semana, tenhamos no nosso viver, em todas as áreas, uma vida transformada. A minha oração é que até o final deste culto, todos possamos aqui nos render e dizer que o Teu Espírito reina sobre a nossa vida, sobre a nossa carne, sobre a nossa casa, sobre a nossa vontade, em nome de Jesus. Por isso, comece da onde você está a dizer: Deus, inicia-se nesta semana, neste início de ano, uma nova fase na minha vida, como foi pregado, como foi profetizado aqui no dia 31 sobre a sua vida. Que coisa linda, que palavra, que presença, o Espírito Santo a rondar a igreja, a falar conosco intimamente. Como é bom poder sentir a presença de Deus, poder reconhecer que Ele é o soberano,
poder dizer a Ele que você quer a cada dia, a cada culto, a cada adoração, a cada louvor ministrado, ir mais fundo, ir mais perto dEle, ir ao lugar secreto, aonde você é protegido pela boa mão do Senhor. A igreja existe para isso. Essa semana separamos para isso. Persevere, vença as barreiras e vamos buscar mais intimidade com Deus, mais unidade. Coisa linda é a visão que Deus nos deu este ano. Unidade, comunhão, estar sensível à dor do outro, se unir para poder fazer grandes coisas. E o Senhor quer fazer grandes coisas na vida desta igreja e na tua vida, em nome de Jesus, eu creio. Por isso eu quero te incentivar agora a falar ao teu irmão ao lado, a falar ao seu irmão atrás, à frente. Diz para ele que você está unido com ele nesta visão esse ano. Fale isso para ele. A unidade, renove a sua unidade com ele, em nome de Jesus. Voltemos à Bíblia, verso 18, vai dizer assim: respondeu-lhe Jesus, aqui igreja, atenção, verso 18, respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado, ou seja, tenho vivido desde a minha juventude. E Jesus, fitando, o amou. Ou seja, aqui a palavra de Deus está dizendo que Ele nos ama, Ele te ama, e por isso Ele nos trouxe, nos colocou aqui, e por isso Ele fez esta igreja. Ele nos trouxe esta noite aqui, esta semana, neste lugar, para nos exortar, para falar conosco, para nos direcionar. E disse: só uma coisa te falta. Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens. Ou seja, se desprenda de tudo. Aqui Deus está falando, Jesus está falando a esse jovem: se desprenda de tudo, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então, aí desprendido de tudo, vem, aí sim vem, e me segue. Vem e seja o meu discípulo. Vem e seja o meu filho. Vem e caminhe comigo. Vem e veja as maravilhas que eu tenho para fazer na sua vida. E é isso que Ele diz para nós aqui nesta noite. Ele diz: vem, mas se desprenda daquilo que te impede de caminhar ao meu lado. Há pessoas aqui nesta noite que o Senhor está a dizer exatamente isso: siga os meus passos, retira o que te impede de andar comigo. Eu não falo de vir à casa do Senhor de vez em quando, não. Eu não estou falando de participar de alguns cultos, não. Eu não estou a dizer aqui que você tem que vender tudo, não é isso. Mas se desprender daquilo que te impede de caminhar, de abrir as portas da tua casa, de permitir Jesus de entrar na tua casa e você caminhar com Ele. E muitas das vezes o dinheiro nos impede exatamente de viver essa proximidade real, ativa e verdadeira com o Senhor nosso Deus. Aí o verso 22 vai dizer: ele, porém, contrariado, aí eu começo a
a lembrar de mim, a lembrar de nós. Estamos sempre insatisfeitos e contrariados, porque estamos sempre certos de tudo. É sempre assim. Com esta palavra, retirou-se este jovem triste, porque era dono de muitas propriedades. E o verso 23 vai dizer: então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas. Olha o que o Senhor está falando. Talvez haja alguém aqui que confie no seu dinheiro, no seu poder, no seu cargo, naquilo que tens ou naquilo que és. Quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então, Jesus, quem pode ser salvo? E Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo, não para Deus. Porque para Deus, igreja, o que diz a palavra do Senhor aqui nesta noite para nós? Vamos falar juntos. Porque para Deus tudo. Vamos repetir: porque para Deus tudo. Então, para você que acha que chegou aqui nesta noite numa situação onde não tem mais jeito, seja em que área for, pode ser até alguma questão financeira, o que a palavra está dizendo aqui nesta noite para nós é que tem jeito sim, porque Ele pode mudar e Ele vai mudar, inclusive a sua situação financeira, a falta do recurso. Ele vai mudar esse quadro. A palavra de Deus está dizendo que sim, Ele vai mudar, Ele vai abrir portas de emprego, Ele vai trazer promoções com o dobro do salário que você tem. É neste Deus que eu creio. Ele vai na frente de negociar a sua dívida quando você entrega, quando você se arrepende, quando você se compromete a mudar. Ele negocia para você essa dívida, Ele reduz a metade. É Ele quem faz. É nesse Deus que eu creio, igreja. É nesse Deus que eu clamei pela manhã e tarde nesta noite, neste dia, para que nesta noite nós estivéssemos aqui a sair desta igreja tomados pelo Espírito Santo, com uma postura, uma posição de mudança lá fora. Em nome de Jesus, é isso que eu peço ao Senhor, porque Ele é Deus de milagres. Como diz a palavra, tudo é possível para Ele. E o verso 28 vai dizer: então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos, os discípulos. E tornou Jesus: em verdade vos digo. Olha o que Deus está dizendo: em verdade eu vos digo que ninguém que tenha deixado casa, que tenha deixado os irmãos ou irmãs, que tenha deixado a mãe, que tenha deixado o pai, que tenha deixado os filhos, que tenha deixado os seus campos, as suas propriedades, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente, ou seja, agora mesmo, o cêntuplo, ou seja, 100 vezes mais de casas. Olha o que Deus está falando: de irmãos, de irmãs, de mães, filhos e campos, com perseguições. E no mundo por vir, aquilo que nós deveríamos buscar durante dia e noite, em cada ato, em cada palavra, em cada gesto, a vida eterna. Ainda há esperança além desta vida, além desta fase, deste tempo de crise, desta dificuldade, tempo de crise esse que eu já creio que já começou a mudar.
Já sentimos no ar uma diferença, já sentimos nas notícias mudanças na bolsa, queda do dólar, valorização dos bens, dos imóveis, portas de emprego se abrindo, promoções chegando ao povo de Deus. Meu Deus, é com gratidão que nesta noite nós agradecemos ao Senhor pelo tempo de oração da vida desta igreja, pelas consagrações, pelas entregas de jejuns, porque unidos nós conseguimos mudar algo que não foi político, mas que foi sobrenatural, como foi pregado aqui neste púlpito. Foi uma batalha, foi uma guerra espiritual, mas nós vencemos em nome de Jesus. É claro que não vamos descansar, pelo contrário, só estamos a começar, mas começa a pairar sobre a nossa nação, sobre o nosso estado, sobre este município, um Espírito de Deus a tocar, a fazer, a falar, a transformar a nossa nação. Já começo a sentir um espírito de patriotismo. Eu nunca tinha visto algo tão bonito por parte da política. Eu nunca fiquei tão preso a algo na televisão, mas foi algo, Deus presente naquele momento. Bolsonaro assumindo. Eu não falo de política, pois pouco eu entendo e também não gosto, mas ao ver o que ali acontecia naquele lugar, Deus sendo citado a todo momento, Deus sendo transmitido para toda a nação, para todo mundo, mostrando que esse país não é um país apenas de futebol, de samba, não, e de praias. Há um país aqui, é uma nação de um povo sério, trabalhador, de um povo que clama ao Senhor e honra o nome dEle. Coisa linda foi ver aquela participação da esposa do Bolsonaro, apesar de machista, é o que dizem, né? Transmitindo a fala de compromisso, de assistência social, de prestação da presença de Deus. Que coisa maravilhosa! E como igreja viemos aqui esta semana para agradecer ao Senhor nosso Deus pelo que Ele já fez, entregar os nossos projetos, nos consertar, nos reparar naquilo que Deus quer que venhamos a nos reparar, e começarmos um ano de 2019 vivendo o nosso melhor, na nossa família, na nossa vida profissional, na nossa vida financeira. Cura foram liberadas aqui, eu creio, eu senti isso na terça-feira. E amanhã nós temos um compromisso aqui, de ouvir a principal palavra desta semana, sobre a nossa vida espiritual, sobre o nosso compromisso com Deus, sobre o que Ele deseja de cada um aqui nesta semana, neste ano. Vida espiritual, vida ministerial, sobrenatural, entrega ao Senhor. Meu Deus, ainda há muito a acontecer aqui neste lugar, em nome de Jesus. E o final do verso ainda vai nos dizer, o verso 31, porém muitos primeiros serão últimos. É a Bíblia que está a dizer, gente. Muitos primeiros, muitos que estão na cabeça, muitos que estão na liderança, muitos que estão na governança, muitos que hoje estão definindo, muitos que hoje estão numa boa, porém muitos primeiros serão últimos. E os últimos, o que está a dizer aqui nesta palavra, nesta noite? Os últimos serão o quê? Os primeiros. Eu entendo que se há alguém aqui que está aguardando alguma coisa em alguma área da sua vida, e isso não chega até as tuas mãos, isso não chega até a sua vida, isso não acontece, olha o que a Bíblia está a nos dizer aqui nesta noite: muitos primeiros serão últimos, darão lugar, darão a sua vaga, e os últimos serão os primeiros. Essa é para você que chegou nesta noite aqui desanimado, caído, prostrado, se achando esquecido. Eu acredito que nesta semana Deus já começou a mudar a sua história. Receba isso em nome de Jesus.
Saia daqui cheio da confiança e da presença de Deus, porque Ele está a falar a semana toda sobre as nossas vidas, na vida dessa igreja, em nome de Jesus. E neste episódio do encontro de Jesus com um jovem rico, ainda encontramos alguns contrastes que nos ajudam a entender que para alcançarmos, como foi lido aqui, a vida eterna, no qual é a vontade de Deus para nós aqui nesta noite, o Senhor Jesus precisa ser o seu maior tesouro. Jesus precisa ser o nosso maior tesouro do nosso coração. Jesus precisa ser a nossa prioridade, e o resto Ele fará. Será que há alguma dúvida nisso? Esse jovem estava, ele, tão perto de Jesus, geograficamente estava frente a frente do Mestre, mas na verdade estava ele com o seu coração tremendamente distante, tão longe. E eu entendo que às vezes estamos aqui sentados, ouvindo uma palavra semana após semana, mas não colhemos das bênçãos, não recebemos, porque estamos aqui, mas estamos preocupados com outras situações. Estamos aqui, estamos querendo estar em outro lugar. Estamos aqui fisicamente, mas a nossa cabeça está em outras situações. Não nos desligamos, não deixamos o celular, não paramos de conversar, não nos ligamos daquilo que Deus está falando através dos louvores, das orações e também da palavra. E talvez esse seja eu e você, que tenha vindo essa semana toda aqui, e até agora não sentiu e não viu que nada acontecesse na sua vida, mas porque talvez você não esteja aqui em totalidade, e que nessa noite você tome uma decisão de aliança com o Senhor, de voltar aqui amanhã para ouvir essa palavra, de estar aqui no sábado no culto da juventude. Se jovem você for ou tiver um jovem, acompanhe ele à sua casa, esteja aqui. Você vai no culto da juventude e traz ele aqui nos cultos da igreja. É assim, é unidade, é um presente na vida do outro. Vou começar aí no culto da juventude, Renato, vou começar lá, sentar ali na frente e ouvir um pouco o Renato me abençoar com a palavra do Senhor. Eu acho que às vezes falta um pouquinho disso. É cada ministério no seu canto, é cada líder num canto, fazendo um objetivo, cumprindo o seu papel dentro da igreja, mas nós precisamos nos aproximar e viver uma unidade real. Que em nome de Jesus você saia daqui entendendo que é o Senhor que está a nos falar. Em nome de Jesus. Não sente a presença, não está vivendo daquilo que o Senhor tem nos entregado. Há pessoas que são crentes, talvez de longa data, mas esteja vivendo um período na sua vida que não se sacrifica, não paga o preço da entrega. Eu vim falar de vida financeira sim, mas quando falo de vida financeira, há uma entrega, há um compromisso antes disso, há uma lealdade com o Pai, há uma intimidade com Ele, há uma certeza do que aquilo que nós estamos fazendo. Mas o que mais vejo nos dias de hoje, e se eu não me cuidar também viverei, vivemos um tempo da individualidade, e não da unidade em Deus. Mas que isso mude em nome de Jesus, que não nos distraiamos, que não nos perquemos, que não venhamos a desanimar, que esta visão ela seja compartilhada por nós em cada lugar que nós formos, na agência bancária, no trabalho, na nossa casa, em qualquer lugar, no momento do seu hobby, que as pessoas possam olhar para nós, para a nossa igreja, para os ministérios e ver a unidade no qual estamos aqui a pregar no início deste ano. Que o nosso louvor, gente, que o nosso louvor, quando nós venhamos a
levantar a nossa voz, as nossas mãos e louvar ao Senhor. Que o nosso cântico seja mais do que música, seja uma verdadeira entrega de adoração ao Senhor, o verdadeiro louvor de arrependimento, louvor de mudança, louvor de entrega a Deus. Faz a tua vontade e não a minha. E não sejam só pedidos. Um dia desses eu passei pelo corredor, tinha um irmão junto com alguns outros reclamando do som, reclamando do calor. Meu Deus, que bênção estamos recebendo aqui nesse lugar. Que virada de ano maravilhosa, que coisa linda foi olhar para esta igreja e ver o povo de Deus aclamar ao Senhor por um ano no qual nós só temos a agradecer por tudo que Ele fez e pelo que Ele vai fazer este ano. Não há motivos para reclamação, há motivos para alegria. A obra está crescendo, a igreja está crescendo. Colubandê está tomando este bairro da presença do Senhor nosso Deus. Os vizinhos estão agora a escutar esta palavra. Os vizinhos estavam agora há pouco a escutar o verdadeiro louvor. É bom que não tenham janelas, porque os nossos brados, a nossa voz, a presença do Espírito Santo está a rodear este lugar, e eu acredito que pessoas estão sendo sim impactadas, algumas sim incomodadas. É normal, é natural, mas o Senhor tem feito milagres. Mesmo que lá atrás haja alguma dificuldade do entendimento do som improvisado, obviamente ainda estamos aqui em obras, mas a voz do Deus Todo-Poderoso está sendo entendida e também aceita pelo povo de Deus. Isto é entrega, isso é pagar o preço. Mas quando olhamos para este jovem, temos uma impressão muito boa dele. Um homem de Deus, respeitado na sociedade, sai da sua casa e vai à procura de Jesus, como nós fizemos aqui nesta semana. E de modo muito direto, ele chega para Jesus, se ajoelha e pergunta a respeito do assunto principal, que ele estava ali a conversar com Jesus, que era a vida eterna. Parece humilde o suficiente para ser ensinado, pois ele se coloca prostrando de joelhos diante do seu mestre. Parece ser obediente à palavra de Deus, ou seja, não é um ladrão, não é um assassino, não é desonesto. E a Bíblia nos afirma que Jesus o amou e o convidou a segui-lo da mesma maneira que fez com cada um dos 12 discípulos. Que privilégio teve este jovem, igreja! Que privilégio temos aqui nesta noite de ouvir uma palavra, não apenas de prosperidade, não apenas de vida financeira, mas uma palavra de entrega, de preço, de valor, de vida, de restauração, de libertação sobre as nossas casas. É isso que estamos a fazer, é isso que estamos a pedir ao Senhor. E Jesus, Ele o convidou, como disse, para ser um dos homens do seu colegiado. Olha que honra, mas ao final deste encontro, essa é a minha preocupação, essa foi o motivo da minha oração durante o dia, mas ao final deste encontro ele sai, este jovem rico, decepcionado, ele sai triste do seu encontro com Jesus. Mas pode alguém ter um encontro com Jesus Cristo e sair triste? Sim, pode. Ele que parecia estar tão perto, de fato estava tão longe do reino eterno. Eu não sei qual é a tua posição hoje diante de Jesus. Eu não conheço a sua vida. Eu não sei como você tem tratado o seu cônjuge. Eu não sei como você tem tratado os seus pais, os seus avós. Eu não sei qual é o teu procedimento no seu trabalho, na sua vida profissional. Eu não sei como você tem usado o seu dinheiro, o seu recurso. Eu não sei se você tem sido fiel a Deus com os seus dízimos e ofertas.
E confesso que não quero nem saber, aqui nós nem tomamos ciência disso, nem o bispo, nem o pastor Renato, nem ninguém, nem temos acesso a isso. Eu não sei da sua vida, mas o que percebo aqui é que esse jovem rico, a sua tristeza, aquilo que estava no seu coração, era fruto das revelações que o encontro com Jesus podem fazer em nós. É isso, quando não conseguimos deixar o que nos afasta de Deus. A vontade do Senhor é que você deixe aquilo que tem se afastado de Deus. E muitas pessoas têm estado diante de uma distância do Senhor, apesar de estar semanalmente na casa do Senhor, por essa questão. Não tem usado dignamente, honradamente a sua vida financeira, o seu recurso financeiro, não tem sido fiel ao Senhor, aos dízimos e ofertas, e por isso ele se encontrava desse jeito, porque o encontro com Jesus aqui revelava a ele qual era o nível do seu compromisso. E eu tenho certeza que o Senhor está a falar com você aqui nesta noite, falar com cada um aqui, do seu nível de compromisso. E eu não falo só com compromisso com esta igreja, com a construção, com a manutenção da casa do Senhor ou com os desafios semanais, não. O seu comprometimento com os ensinos do Senhor. E vou dar um tempo para você pensar. Não somente o que esse jovem conhecia ou pensava a respeito de Jesus, não somente os seus pensamentos daquilo que o irmão, ou o pastor, ou o bispo, ou a igreja tem feito em cada área desta igreja, não. Esse jovem rico, esse encontro revelou também o quão obediente ele estava ou não disposto a ser do Senhor em todas as áreas da sua vida. E o mesmo Deus fala conosco aqui nesta noite. Qual o seu nível de comprometimento, de obediência em todas as áreas da sua vida, inclusive a sua vida financeira? Esse encontro desse jovem rico com Jesus revelava até que ponto ele estava disposto a ir de forma voluntária, para viver o que ele já acreditava ser a verdade, porque se ele não acreditasse, se ele não cresce, ali ele não estava de joelhos à frente do Mestre Jesus. E se nós também não acreditássemos na palavra, não acreditássemos na vida desta igreja, naquilo que esta igreja tem produzido como bênçãos, como canal de Deus aqui na vida das famílias, aqui nós não estaríamos igualzinho a nós. Acreditamos em Deus, acreditamos em Jesus, dizemos que fielmente acreditamos nos nossos pastores, mas não vivemos em totalidade, em todas as áreas da nossa vida, porque sempre há uma ou duas áreas que estão pegando, que precisa de conserto, que precisa de restauração, que precisa de entrega, que precisa de adoração. Então entreguemos ao Senhor nosso Deus tudo que tem nos afastado da presença dEle, que tem nos impedido de receber os milagres de Deus, as curas, as restaurações. E quando eu falo sobre restauração, quando eu falo sobre cura, eu não falo só sobre doença, eu não falo só sobre restauração financeira, sobre promoções na vida profissional, não. Eu falo sobre a restauração do Senhor nosso Deus, nas famílias, nos relacionamentos, nos casamentos, que Deus quer fazer aqui nesta noite, e Ele já está a fazer. Estou certo disso, que Ele já está incomodando muita gente a uma mudança. E o que Jesus queria aqui, nesta conversa com esse jovem, creio eu, era que ele visse, que ele enxergasse, que lhe faltava uma entrega absoluta, total, em todas as áreas da sua vida. E eu creio que durante essa meditação à tarde, na preparação desse esboço, o Senhor falava comigo,
que haveriam aqui nesta noite pessoas, casamentos, famílias, crentes, querendo entregar absolutamente tudo ao Senhor nosso Deus, e não haver mais nada, nenhuma barreira, nenhum impedimento, nenhuma acusação do diabo contra nós. Então comece aí a conversar com o Senhor, comece na sua intimidade, face a face com Ele, pedir perdão, se arrepender, se quebrantar, dizer a Ele que nesta noite, que nesta semana começa um processo de entrega total, porque aqui o que Jesus queria era que esse jovem dissesse, como Ele espera de nós também aqui nesta noite, que nós venhamos a dizer exatamente isso: Tu és o Deus da minha vida. Quanto tempo você não diz isso ao Senhor? Tu és o Deus da minha história. Há quanto tempo você não comprova isso através de uma atitude, de um ato, dizendo que Tu és o Deus de tudo que eu tenho, Tu és o Deus da bênção. Ou seja, foi o Senhor quem me deu, não fui eu que conquistei, não fui eu que consegui, foi o Senhor quem me concedeu tudo o que tenho, tudo o que sou, tudo que eu sei fazer. Mas tem muita gente achando que é a sua capacidade, que é o seu trabalho, que é o seu dom, que é o seu talento, que é seu, não tem nada nosso, é tudo de Deus. Porque para Jesus Cristo ser o Senhor, é preciso que lhe entreguemos os tesouros do nosso coração. Para alguns, os tesouros são as suas propriedades, são os seus campos, a sua riqueza, o seu dinheiro. Para outros, é o seu cargo, é o seu trabalho, é o seu dom, é o seu talento, é o seu conhecimento, é a sua oratória, é a sua beleza, são as suas roupas. Cada um no seu cada um. Mas se nessa noite nós sairmos daqui vencendo as dificuldades de entregar os nossos tesouros, dizendo a Deus que nós realmente o adoramos, confirmando isso em atitudes a partir de hoje, eu entendo que aqui se confirmará a vontade de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Basta que você simplesmente o adore, dando a Ele, de verdade, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E quando nós dizemos que damos a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor, não é apenas um cântico, uma música ou um louvor, é dando a Ele aquilo que é dele. Há projetos de Deus aqui nesta igreja que ainda não estão sendo realizados, porque não há possibilidade financeira ainda. Há milagres aqui que Deus ainda quer realizar, quer fazer na vida deste lugar, deste bairro, deste município, desse estado e até mesmo deste país. Eu creio que a Nova Vida do Culubandê será conhecida pelo Brasil e fora do Brasil. Mas talvez ainda haja no nosso meio uma unidade meio que obscura, meio que até aqui eu estou, daqui para lá eu não vou. Mas nesta noite, Deus quer falar com alguns, a respeito inclusive do seu compromisso e fidelidade com a casa do Senhor, sim, como diz a palavra de Deus. Não estou aqui para dizer, há uns debates, há umas conversas aí, há os entendimentos teológicos, um diz que é 10%, outro diz que é bom que seja 10%, mais 10% também 20%, outro diz que é 10% mais oferta disso. Eu não estou aqui para falar sobre isso, até fiz um estudo, e confesso a vocês que fiquei mal,
porque aprendi muita coisa hoje nesta tarde, mas que não vou ter tempo para pregar. Mas atenção, homens, estou fazendo uma apostila, e vai ser o primeiro assunto a ser tratado este ano no Ministério de Homens, porque se quisermos viver de verdade, realmente uma unidade em Cristo Jesus, vamos ter que nos consertar, vamos ter que nos reparar, vamos ter que pagar o débito que temos em vida do ano passado, que ainda ficou. Não quero ferir a igreja, mas esse ano precisamos voltar ao primeiro amor e viver uma real unidade. Missão difícil? Talvez. Mas falando em missão difícil, o que fez Abraão? Que antes de ser o pai da fé e o pai de uma grande nação, ele teve de colocar o seu Isaque no altar de Deus. O seu tesouro era o seu filho Isaque. E o que o pastor está querendo dizer com isso? Que se você entregar o seu tesouro nesta noite ao Senhor, Jesus assim, e o seu reino poderão se tornar o nosso tesouro. Nós cantamos, nós dizemos que Jesus é o nosso tesouro, mas para muitos aqui, viver a unidade vai ser difícil, porque se formos a um luau na praia, talvez o seu carro não possa servir à unidade, porque a areia do chinelo do irmão vai sujar o seu carro. Talvez para alguns aqui, participar de uma campanha ou de um desafio, não, estou fora. E muitos desafios virão sobre a nossa vida este ano, porque Deus vai provar da nossa real verdade, da nossa unidade, daquilo que nos comprometemos aqui neste ano. Não será fácil, eu sei, mas creio que Deus dará vitórias aqui a esse povo, porque nós vamos cumprir a vontade do Senhor aqui neste lugar. Porque não há lugar em nosso coração para dois senhores, só há lugar para um, e esse é Jesus Cristo. Porque é impossível dividir, é impossível compatibilizar, porque um deles acabará assumindo o comando, um deles acabará sendo a tua prioridade da sua vida. Chega de desculpas, chega de lamentos, chega de falsidade, chega de preguiça. Mas está muito calor. Mas eu já fui ontem. Mas tenho outra coisa a fazer. Prioridade, unidade, comunhão. Hoje eu entendi o que o bispo falava e eu não observava, mas acordei de manhã ansioso para estar aqui a falar com a igreja nesta noite. Acordei ansioso de sentar à minha mesa, abrir os meus livros e começar a estudar sobre finanças. Mas quanto mais eu anotava, quanto mais eu escrevia, mais eu fugia do assunto, mais entrava a vida eterna, entrava a entrega, entrava o preço, o pagamento. Eu falei, estou dentro dessa visão, é isso mesmo. Aí no final da tarde, eu olhei da sacada e vi a minha rua vazia, olhei para outra rua, quase movimento nenhum. Aí eu me lembrei que era feriado, minha esposa saiu cedo com meu filho, foi para a casa do meu sogro, e eu meio que me desliguei. Aí eu pensei assim, meu Deus, mas será que a igreja vai estar lá hoje? Me preparei tantas horas, bispo, quando ele fala assim, ele ontem falou, ele ia mesmo sem poder ir, porque ele sabia que o pastor tinha separado horas da sua vida, horas do seu dia, tinha abdicado situações da sua casa, da sua família, para que tivesse aqui à noite a abençoar a tua vida. E eu não falo isso para me vangloriar, mas eu falo isso porque o Senhor quer que nós venhamos a nos preocupar uns com os outros, a nos lembrar uns dos outros.
a nos conceder a nossa mão, a nossa presença, a nossa vontade, aquilo que temos, aquilo que somos uns aos outros. Por isso que eu entendo nesta noite que, se Jesus não for o Senhor de tudo, então Ele também não será o Senhor de nada em sua vida. E depois não reclame. Mas se Jesus é o seu Senhor, Ele também será o seu maior tesouro. Peça isso a Deus. O seu maior tesouro não é a sua agenda profissional. Você tem que trabalhar, tem que produzir, mas tem que haver um equilíbrio. O seu maior tesouro não é o seu cônjuge, o seu maior tesouro não é os seus filhos, o seu maior tesouro não é os seus pais, o seu maior tesouro não é o seu emprego, o seu maior tesouro não são os seus projetos, não são os seus sonhos, não são os seus hobbies, não é a sua casa ou casas. O seu maior tesouro não é o seu carro ou os seus carros. Para resumir toda essa palavra, preste atenção agora. Eu creio que o Senhor aqui nesta noite, Ele está nos pedir os nossos tesouros. O que tem sido o seu maior tesouro? Para alguns o seu dinheiro, como eu falei, para outros o seu emprego, os seus imóveis, os seus carros, os seus projetos, os seus negócios, os seus empreendimentos. Sem equilíbrio, esses têm tomado o seu coração o lugar de Jesus. Mas temos um Deus aqui nesta noite que está a pedir os nossos tesouros. O Senhor quer que você, neste altar aqui nesta noite, os deixe, para que Ele possa, com Teu Espírito Santo, ocupar toda a tua mente, todo o seu coração, toda a sua vida. E aí sim seremos abençoados em Cristo Jesus. Então o meu convite aqui nesta noite é que você comece daí onde você está, a retirar todos os impedimentos, todas as barreiras, e começar a renunciar aquilo que tem te afastado de Jesus, aquilo que tem sido o motivo da acusação do inimigo ao seu coração e à sua mente. E o que Ele quer que você renuncie? Comece a dizer em pensamento: eu renuncio, eu entrego. Comece a entender: eu entendi, Pai, e vou entregar a partir de hoje a minha vida. E me dá vontade até de chorar, porque Ele está a falar comigo aqui também, neste momento, agora. E falando comigo tremendamente, eu creio que Ele está falando também com a igreja. Então o que você precisa deixar neste altar aqui nesta noite, para deixar Ele ser o seu Deus? Não estamos falando de vida financeira, deixar que Ele seja o teu tesouro, tão rico, tantos campos, tantas propriedades, mas tão pobre, tão vazio, tão cheio de riquezas, mas tão pequeno espiritualmente. Olha a honra que foi concedida a este jovem, olha a honra que Deus está a nos conceder. Talvez hajam pessoas aqui neste lugar que possam sozinha arcar com toda a condição de embolso externo desta igreja. Talvez haja aqui nesta noite alguém que se levante e diga assim: bispo, não precisa se preocupar com essas janelas, porque elas estão comigo. Eu não estou dizendo que ninguém aqui precisa se endividar. Uma pequena participação de cada um, com fidelidade, nós venceremos todas as barreiras. Mas Deus quer provar a alguns aqui nesta noite e tirar o teu Deus, o teu dinheiro, a tua riqueza, e haver uma entrega real. Há pessoas aqui neste lugar que podem isso sim, eu tenho certeza disso. Não há necessidade de uma preocupação sozinha e tamanha por parte do bispo de tantas
lutas semanais, não há. E que em nome de Jesus isso aconteça. E eu creio que isto vai acontecer. Um dia desses eu ouvi uma história de que tinha um homem que começou o seu empreendimento, a sua grande empresa, ainda pequena, ela foi crescendo, ele quando pequeno ele dava 10% do seu dízimo, hoje ela é uma grande empresa, não sei se a história é real, mas parece que hoje ele dá 90% e vive com 10%. Deus o abençoou, Deus o fez prosperar, porque o Deus dele não era o dinheiro, não era a riqueza, não era a empresa, era Jesus Cristo de Nazaré, era o ministério do Senhor. E eu creio que o Senhor tenha falado com alguém aqui nesta noite, com alguns pelo menos, numa dimensão não financeira, mas espiritual, sobrenatural. E aqui foi algo tão impressionante, que motivou o Senhor a fazer as seguintes declarações para encerrar. Diz aqui o verso 23, parte B: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Mas o que Jesus queria dizer com isto, igreja? De que maneira as riquezas estavam aqui atrapalhando aquele jovem espiritualmente? Qual é o perigo da igreja, das riquezas então, pastor? O que Jesus estava aqui ensinando, igreja, preste atenção, é que amar as riquezas faz coisas terríveis na alma. Amar outras coisas mais do que a Jesus traz lutas travadas, tremendas nas outras áreas da nossa vida. Destrói a simplicidade, destrói a humildade, distancia-nos do Senhor.